Shalom, meu irmão, minha irmã, bem-vindo a mais essa aula sobre os evangelhos no canal Caminho Bíblico. Vamos lá para mais uma etapa agora da vida de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a rejeição de Jesus em Nazaré. O nosso texto está em Mateus 13, do versículo 54 ao 58, Marcos 6, do versículo 1 ao 6 e Lucas 4, do versículo 16 ao 30. E o texto diz o seguinte: Saindo ele dali, chegou a Nazaré, onde havia sido criado, e os seus discípulos o seguiram. Chegando o dia do sábado, segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga e levantou-se para ler. Ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para proclamar boas novas aos pobres. Ele enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Fechando ele o livro, o deu novamente ao assistente e assentou-se. E os olhos de todos estavam na sinagoga fixos nele. Então ele começou a dizer-lhes: Neste dia se cumpriu esta escritura aos seus ouvidos. E todos davam testemunho sobre ele e se maravilhavam das palavras de graça que procediam de sua boca. E eles diziam: De onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe é dada? Como essas obras poderosas são feitas por suas mãos? Não é este o artesão, filho de João o artesão e de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão entre nós suas irmãs? E se escandalizavam dele. Mas ele lhes disse: Certamente me dirão este provérbio: Médico, cure-se a si mesmo. Tudo o que temos ouvido do que tem feito em Cafarnaum, faça-o também aqui na tua terra. E disse: Em verdade lhes digo que não há profeta sem honra, exceto na sua própria terra, entre os seus próprios parentes e na sua própria casa. Mas em verdade lhes digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhum delas Elias foi enviado, senão a Sarepta, uma cidade de Sidom, a uma mulher que era viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Então todos na sinagoga, ouvindo essas palavras, ficaram cheios de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte onde a sua cidade estava edificada, para poderem jogá-lo dali. Mas ele, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. E não fez ali nenhuma obra poderosa por causa da incredulidade deles, salvo impor suas mãos sobre poucas pessoas enfermas, curando-as. E admirou-se da descrença deles. Então percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Amém. Bem, veja que a gente até aqui já viu o seguinte: Jesus retornou para a Galileia, ele começou já a pregar, né? E a fama dele já começou a correr um pouco ali ao redor da região onde ele morava. E a gente vai comentar daqui a pouco sobre isso, mas observe que o texto aqui está falando que Jesus chegou a Nazaré, onde havia sido criado. Ou seja, Jesus nasceu em Belém, Jesus cresceu em Nazaré e, posteriormente, ele se mudou para Cafarnaum, né? A gente leu isso há algum tempo atrás. A gente não sabe bem quando foi que Jesus se mudou para Cafarnaum. A gente estima que tenha sido um pouquinho antes do começo do ministério dele. Então, Jesus retorna ali para pregar, né? Ele não tinha ido ainda ali, ele retorna ali para pregar. E ele vai para a sinagoga. E o texto é muito interessante, que diz assim: Chegando o dia do sábado, segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga e levantou-se para ler. Ou seja, Jesus ia à sinagoga, né? Jesus era um frequentador da sinagoga. E isso não é uma coisa muito estranha, né? Porque nós estamos um pouco acostumados a dejudaizar, né, a Bíblia. A gente tende a ler, principalmente a história de Jesus, ignorando um pouco o fato de que Jesus era judeu, né? Jesus era circuncidado, Jesus guardava o sábado, Jesus participava das reuniões da sinagoga, Jesus ia ao templo, ok? Então a gente esquece um pouquinho disso, né? Mas Jesus era um frequentador da sinagoga. Mas também, pense bem, o que era a sinagoga? A sinagoga era o lugar onde o judeu ele estudava e, no caso de ser um mestre, ensinava as escrituras, né? A sinagoga era um local de extrema importância para a vida judaica, porque era ali que era lida a lei, os profetas. As pessoas não tinham a Bíblia na mão para estudar, né?
Então, era ali que elas liam as escrituras, era ali que os mestres ensinavam as escrituras, e acaba que a sinagoga também acabava sendo um local de culto, diferente, claro, do templo, porque o templo era o lugar de culto propriamente, mas geralmente na sinagoga também se cantava hinos, né? Existia, vamos dizer assim, aquela comunhão também ali na sinagoga, principalmente na diáspora, né? O pessoal que vivia fora de Jerusalém. Então, como de costume, Jesus foi, né, para o culto, só que aqui era uma coisa diferente. Mas podemos supor que, uma vez que Jesus havia morado em Nazaré até pouco tempo e se mudado de lá, agora quando ele retorna, detalhe, a fama dele já tinha chegado lá, e algumas coisas aqui vão ficar evidentes a respeito disso. Então, é natural essa ideia de que o líder da sinagoga, né, como diz aqui o dirigente, né, da sinagoga, ele tenha convidado Jesus para falar, né? Jesus já tinha aqui, parece que aqui ele já tinha, a fama dele de rabi já tinha chegado. Então as pessoas estavam meio que ansiosas para ouvir, né? O que Jesus tem para falar? Pô, Jesus, aquele que estava aqui, né? Então ele é convidado para fazer essa leitura. O culto da sinagoga, até hoje é mais ou menos assim, mas falando especificamente dos tempos de Jesus, era composto de leituras da lei e dos profetas, de uma explanação, né, de uma aplicação daquilo que estava sendo lido, tinha canto, tinha orações, né? Então, especificamente esse momento que Jesus está participando aqui, é o momento onde é chamado uma pessoa, e essa pessoa é chamada para fazer uma leitura da porção dos profetas. A leitura da lei já tinha sido feita, uma leitura semanal das escrituras, né, da lei especificamente, e existia uma porção de leitura dos profetas, que eles não liam todos os profetas, mas eles liam porções dos profetas, que hoje o judaísmo chama de paraxá. Então eles liam um pedacinho dos profetas que tinha muitas vezes a ver com aquilo que estava sendo lido a respeito da Torá, né, da lei. Então, Jesus foi convidado para fazer essa leitura, e ele pegou o livro e leu. E aí é dito que ele leu essa passagem de Isaías, que está em Isaías 61, versículo 1 e 2, e essa passagem ela é interessante porque poderíamos dizer assim, que ela a princípio, ela não é uma profecia messiânica, né? Ela pode simplesmente estar se referindo ao profeta, porque praticamente tudo que está sendo dito aqui, vamos dizer assim, Isaías veste essa roupa aqui, né? Quer dizer, o Espírito do Senhor estava sobre Isaías, né? Isaías tinha sido ungido para proclamar boas novas aos pobres. Em que sentido? Ele estava proclamando boas notícias às pessoas humildes, né? Se você for ver lá nas profecias, tinha muita coisa falando de coisa ruim, né? De coisas que viriam, da promessa de vingança de Deus, mas Isaías é o profeta messiânico por natureza, né? Isaías é que fala de novos céus e nova terra. Isaías é que fala do cordeiro que vai andar com o leão, né? Da vinda da geração de Davi, né? Da raiz de Jessé. Então, ele proclamava boas novas. Ele curava os quebrantados de coração, proclamava liberdade aos cativos, restauração da vida aos cegos. Talvez num sentido um pouco mais figurado, né? Porque Isaías não curava os cegos, mas no sentido de trazer de volta, né, a visão espiritual. Então a gente poderia dizer assim, que essa profecia, a priori, ela se refere a Isaías. Mas Jesus toma essa profecia para si. E também encaixa em Jesus como uma luva, né? Porque o Espírito do Senhor estava sobre Jesus. Jesus estava, na acepção da palavra, proclamando as boas novas do reino, ou seja, o Evangelho, né? Jesus estava curando o quebrantado, proclamando libertação, ele libertou as pessoas literalmente, né, do poder de Satanás e dos demônios, restaurou a vista aos cegos literalmente, não é? Pôs em liberdade os oprimidos, proclamaram o ano aceitável do Senhor. Então, tudo isso, de fato, Jesus estava agora tomando sobre si essa responsabilidade e anunciando, né, o Evangelho e realizando essa obra, né, que Deus tinha dado a ele. E aí, quando então ele lê o livro, o texto diz assim que os olhos estavam fixos nele, tanto pelo fato de que era Jesus, né? Quer dizer, Jesus que estava aqui, Jesus, filho de Maria, de José, né? Que a gente conhece, a gente quer ouvir ele, a gente quer saber o que ele tem a dizer, mas também porque a pessoa que lia a porção dos profetas era a pessoa, geralmente um mestre, que ia e fazia o complemento daquilo, dando uma aplicação, ele fazia uma espécie de uma pregação, né? Não é à toa que as nossas igrejas, né,
e especificamente, até especialmente as igrejas evangélicas, porque as igrejas católicas elas seguem um ritual um tanto quanto diferente, mas não chega a ser tão diferente assim, né? Mas especificamente as igrejas evangélicas e as protestantes elas seguem essa liturgia, né? Oração, leitura da Bíblia, pregação, louvor, né? Músicas. Então, era mais ou menos isso que acontecia nas sinagogas também. E aí, obviamente, estavam esperando ele falar alguma coisa e ele disse. O que ele disse? Ele diz, neste dia se cumpriu esta profecia aos seus ouvidos. Então, como eu disse anteriormente, Jesus estava cheio do Espírito Santo, pronto para realizar a missão dele, que era de pregar, libertar, curar, né? Então, estava se cumprindo naqueles dias. E aí o texto, novamente, o texto não fala absolutamente tudo, talvez Jesus tenha até falado mais alguma coisa aqui, mas o texto prossegue dizendo assim, que diante disso que Jesus falava, e talvez alguma outra coisa que Jesus falava, todos davam sobre ele testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que procediam da sua boca. Quer dizer, existia por um lado uma admiração positiva, né, por Jesus, como o próprio texto vai dizer. As pessoas diziam, de onde lhe vem essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe é dada? Como essas obras poderosas são feitas por suas mãos? Então era uma indagação do tipo, mas como é que esse cara pode estar fazendo isso? Isso eu penso no sentido positivo, né? Uma admiração positiva. Mas a gente vai ver também que existia uma admiração negativa, uma admiração do tipo, e aí continua, né? Não é esse o artesão, filho de José? Não é esse o artesão, filho de Maria? Os irmãos dele, as irmãs dele não estão entre nós, né? Então, ou seja, aí já é uma coisa negativa, do tipo, esse cara tá falando isso? Esse que é um de nós tá falando isso? Né? Que moral que ele tem para falar isso? Né? Quem é ele para estar falando isso? Mas eu quero me concentrar aqui inicialmente sobre essa questão do testemunho, porque o texto dá a entender de que as pessoas, ou algumas pessoas, né? Pelo menos algumas delas, embora o texto fala todos davam testemunho, mas eu penso assim, um grupo de pessoas devia estar testemunhando de que o que ele estava falando é verdadeiro. Assim como a gente acabou de dizer aqui, né? Jesus não estava cheio do Espírito Santo, curando, pregando, anunciando o Evangelho, então talvez pessoas ali estivessem dizendo, é verdade, ele está fazendo isso, né? Então testemunhavam a respeito dele. Porém, algumas delas se escandalizaram, né? E, novamente aqui, ó, quando o texto diz, como essas obras poderosas são feitas por suas mãos? Ora, Jesus não tinha feito obra poderosa nenhuma aqui. Jesus só pegou um texto, leu e disse que aquilo estava se cumprindo naquele dia. Então, sinal de que a fama dele, né, que ele já tinha feito em outros lugares, como ele mesmo vai falar, o que ele já tinha feito em Cafarnaum, chegou aqui. Então, as pessoas estavam questionando, né, como é que ele pode estar fazendo isso que ele está fazendo? Essas curas, essas coisas que ele está fazendo, né? Aqui agora entra um ponto interessante. O texto que eu li aqui com você diz assim, não é este o artesão, filho de José, o artesão? A maioria das passagens diz, não é este o carpinteiro, filho de José, o carpinteiro? Mas olha só o que acontece. A palavra grega para essa expressão, que eu estou traduzindo aqui como artesão, e que a maioria das Bíblias traduz como carpinteiro, é tecton. E essa palavra tecton, ela tem um sentido um pouco mais abrangente do que só carpinteiro. Existe uma palavra específica para carpinteiro, aquela pessoa que lida só com madeira, né? Mas aqui está se falando de uma pessoa que faz trabalhos manuais. Então, segundo se relata alguns estudiosos, não só pessoas que trabalhavam com madeira eram chamadas de tecton, mas também pessoas que trabalhavam com pedra. Principalmente levando em conta que as casas antigas eram feitas assim, né? Elas eram feitas com pedras e com madeira. Então, uma pessoa que era habilitada a fazer aquele trabalho era um tecton. Talvez Jesus fosse muito mais um pedreiro, né, do que simplesmente um carpinteiro. Então, pedreiro no sentido até mais amplo da palavra. Por isso até que a gente não está usando ela aqui. Porque geralmente quando a gente fala de pedreiro, a gente está pensando na pessoa que trabalha com alvenaria, né? Mas por isso a palavra artesão, em que sentido? Uma pessoa que trabalha manualmente para construir coisas. Esse é o sentido da palavra. Então é muito interessante observar isso aí, né? Que talvez Jesus não fosse apenas um carpinteiro no sentido de fazer coisas só com madeira, mas talvez Jesus, por exemplo, construísse casas também, né? Porque ele também lidava com fabricação de coisas com pedra, né? Usando pedra. Então, a gente tem aqui uma referência, né, a essa questão aí da profissão de Jesus, coisa que já é tradicional, a maioria das pessoas já sabe disso, mas que ainda não tinha sido muito falada de forma clara. E aqui, inclusive,
a gente tem uma parte interessante falando sobre o núcleo familiar de Jesus, né? Então ele está dizendo ali, Jesus era artesão, até começar seu ministério, porque depois ele abandona isso, mas até começar seu ministério ele era artesão. O pai dele, que era José, era também artesão, ou carpinteiro, se você quiser. A mãe dele se chamava Maria, a gente já sabia disso. Só que também é dito, ele também tem um irmão chamado Tiago, ele tem um irmão chamado José, ele tem um irmão chamado Judas, Simão. E além desses, ele ainda tinha irmãs, né? Algumas irmãs. Até a impressão que eu fico, né? A minha impressão é que talvez até as irmãs de Jesus morassem ali em Nazaré. Porque, embora Jesus tivesse saído de Nazaré, né? Mas suas irmãs e quem sabe até os seus irmãos tivessem permanecido ali. A gente não tem essa informação, né? Inclusive, desses irmãos aqui, 2 deles vão se destacar, né? Que é Tiago e Judas. Tiago vai se tornar o líder da igreja em Jerusalém e Judas vai escrever a carta que está no Novo Testamento lá, né? A carta de Judas. Mas falando um pouquinho mais sobre essa questão dos irmãos e das irmãs de Jesus, existe uma celeuma a respeito desse assunto, né? Algumas tradições, especificamente as tradições católicas, me parece que a tradição ortodoxa também, elas preferem acreditar que esses irmãos de Jesus não são irmãos diretos de Jesus, né? Que, no caso, Jesus seria o único filho que Maria teve, porque tem toda aquela história de que Maria morreu virgem, né? Que Maria só teve Jesus, etc. Nessa ideia, José seria viúvo, ele teria se casado com Maria sendo viúvo, e esses irmãos de Jesus, Tiago, José, Judas e Simão, não seriam irmãos de sangue de Jesus. Eles seriam consanguíneos, né? Eles seriam filhos somente do pai e não da mãe de Jesus. Algumas outras tradições e alguns outros pensamentos a respeito disso fazem com que esses irmãos se tornem primos de Jesus, porque a expressão usada aqui para irmãos, né, irmãos e irmãs, ela pode ter um sentido um pouco mais abrangente, como também na nossa língua portuguesa, né? Então, a gente, por exemplo, chama os brasileiros de nossos irmãos brasileiros, né? Algo do tipo. Ou então, nossos irmãos cristãos, né? Então, essa palavra no grego, ela também tem uma dimensão um pouco mais ampla, e ela também pode se aplicar a primos. Então, pessoas da mesma família são chamadas de irmãos, não sendo necessariamente filhos do mesmo pai ou filhos da mesma mãe. Então, assim, existe sim essa possibilidade. Mas a verdade é que a gente não tem motivos plausíveis para acreditar nisso, né? Essa crença de que Jesus não teria irmãos de sangue, ou seja, que Maria não teria tido outros filhos, está baseada única e exclusivamente num dogma, né? Num dogma de acreditar que Maria foi virgem eternamente. E isso não está na Bíblia, tá? Para ser sincero, isso não está nem na tradição antiga da igreja. Esse assunto de Maria como virgem, divindade perpétua, a questão de Maria ter nascido sem pecado, né? A concepção imaculada de Maria, tudo isso surgiu séculos depois. Não é uma coisa que pertence ao cristianismo primitivo e não é uma coisa que pertence nem mesmo à tradição pós-apostólica ali do período do 2º século. Isso só vai surgir a partir do 3º século ou 4º século, tá? Então, por conta disso, né, eu particularmente acho que a gente deve desconsiderar isso, porque isso aí é um dogma que a igreja criou, não existe fundamento para isso, e a gente considerar que Maria e José tiveram todos esses filhos aqui, no caso Jesus teria tido no mínimo 6 irmãos, né? Porque é citado 4 irmãos homens e no mínimo 2 mulheres aqui, suas irmãs, né? Então, assim, o que desmerece isso? Considerar que Maria teve todos esses filhos? Todas as mulheres tinham uma quantidade grande de filhos, né? Naquele tempo. Então, assim, isso não desmerece Maria em nada, não torna Maria mais ou menos pecadora, não torna Maria melhor ou pior, é simplesmente uma pessoa normal. Maria não é igual a Jesus, né? Jesus nasceu sem pecado de uma forma sobrenatural, Maria não. A gente até já falou sobre isso aqui algumas vezes, né? Inclusive na aula passada sobre isso, que Maria era uma pessoa como outra qualquer, ela foi escolhida por Deus para ser a mãe, né, daquele ser que Deus ia trazer ao mundo, que foi Jesus. Então, o fato da gente considerar esses irmãos de Jesus como sendo filhos de Maria não desmerece em nada Maria de forma alguma. Então, eu creio que a Bíblia ela
não dá base para a gente acreditar em nada diferente do que isso, tá? E aí o texto diz, né, por causa dessa questão aí, não é esse o filho de José, de Maria, que os irmãos a gente conhece, não é o Jesus que vivia aqui entre nós, que corria na rua quando era moleque, não sei o quê. Então vocês se escandalizaram dele, né? E aí Jesus começa a dizer, vocês certamente me dirão esse provérbio, médico, cure a si mesmo. Em outras palavras, quem é você para curar a gente? Se cure primeiro, para você depois vir e ensinar a gente alguma coisa, né? E ainda meio que propondo um desafio, tudo que temos ouvido que você tem feito em Cafarnaum, faz aqui também na tua terra, né? Isso tenho plena convicção que Jesus estava falando dos pensamentos deles, né? Do que eles estavam pensando sobre ele. E aí ele diz, em verdade, lhes digo que não há profeta sem honra, exceto na sua própria terra, entre os seus próprios parentes e na sua própria casa. Olha que interessante isso. E novamente, o motivo do escândalo, né, deles era o fato de que quem era Jesus? Jesus era apenas um deles, né? Jesus era um deles ali. Jesus era um cara que viveu com eles. Mas na visão deles, Jesus estava se mostrando melhor do que eles, ensinando eles, né? E talvez até falando coisas que aos ouvidos deles não soavam como algo bom de se ouvir, né? É por isso que eu acho que Jesus deve ter falado mais alguma coisa antes, mas não foi relatado. E é muito interessante também que ele fala assim, um profeta não tem honra na sua própria terra, entre os seus próprios parentes e na sua própria casa. E isso a gente vai ver que Jesus não está só falando isso genericamente. Os irmãos de Jesus não criam nele, né? A gente vai ver isso, João vai falar sobre isso. Os próprios irmãos não criam nele. Então, dentro da própria casa dele, e aí eu fico até pensando assim, vamos nos colocar no lugar de Tiago, de Simão, né, dos irmãos de Jesus. Conviveram com aquele cara a vida toda. Vamos imaginar até que Jesus fosse uma criança maravilhosa, né? E que Jesus não desse trabalho, e que Jesus fosse estudioso, etc. Mas assim, isso não faz dele um super ser humano, né? É um moleque como outro qualquer que cresceu, é gente boa, né? De repente os próprios irmãos falavam, não, Jesus é show. O melhor de nós é Jesus. Mas, quando Jesus começa a se mostrar como um profeta, como o Messias, aí a coisa já muda de figura. Não, peraí, Jesus, aí também você já tá pegando pesado, né? Quer dizer, tudo bem, você é um cara muito legal, tá? Não é? Mas aí você já tá forçando a barra, né? Então, eles não acreditavam que ele era quem dizia ser. Eu não sei como era aquela conversa dentro de casa sobre Jesus ter nascido por ação do Espírito Santo. A gente não sabe, né? Eu tendo a acreditar que isso não foi divulgado nem dentro da família, porque era um negócio perigoso de ser falado. Eu acho que nem os irmãos de Jesus não viam ele sob essa ótica. Mas, quando ele começou a pregar, quando ele começou a se destacar, e ele começou a ser chamado de filho do homem, filho de Deus, aí, assim, a imagem dele cresceu, vamos dizer assim, né? Então, como depois vai dizer, nem os irmãos acreditavam nele. E aí ele continua dizendo, e aí Jesus fala uma coisa pesadíssima aqui pro pessoal, ele vai dizer assim, olha, em verdade digo a vocês que no tempo de Elias, existiam muitas viúvas em Israel, mas Elias foi mandado para qual viúva quando a coisa ficou feia, quando teve fome na terra? Ele foi enviado a uma viúva de Sidom, em Sarepta, ou seja, uma gentia, ela não era judia, nem israelita, né? E aí ele complementa, e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado a não ser Naamã, o sírio, que também era um gentio, né? Então, engraçado que os dois são mais ou menos da mesma região, né? Síria e Sidom. Sidom fica na região onde hoje a gente chama de Fenícia, né? Então, Tiro e Sidom, né? Aquela região de Tiro e Sidom, e Síria, que fica por ali, por perto também, tudo naquela mesma região. Então, o que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está querendo dizer o quê? Que eles, diante da incredulidade deles, ia acontecer com eles a mesma coisa que aconteceu com Naamã, ou melhor, e que aconteceu com o povo de Israel no tempo de Elias e de Eliseu. O milagre não ia chegar para eles. Eles não iam ser abençoados. Quem ia ser abençoados? Quem iam ser abençoados? Os gentios, não eles. A bênção que Deus tinha para eles ia ser entregue aos gentios. Então isso para o judeu
era um negócio muito problemático, porque, infelizmente, na época de Jesus, e engraçado que o próprio judaísmo, lá naqueles escritos antigos que eu tenho falado aqui na Mishnah, no Talmud, eles falam sobre isso, que na época de Jesus, os israelitas, eles não eram pessoas boas, eles se odiavam uns aos outros, eram pessoas que não cumpriam o mandamento. E também falava-se muito sobre a questão de que, e aí eles não entram muito nesse mérito, isso aí é eu que estou falando, e a gente percebe isso nas escrituras, né, no Novo Testamento, que os judeus eram muito cheios de si. Então eles achavam que tudo era deles, tudo era para eles, Deus era só deles. Pelo fato de Jerusalém estar ali com o templo, Jerusalém era uma cidade intocável, né? E é engraçado que isso já tinha acontecido no passado. Deus já tinha falado para eles, dizendo, vocês acham que porque meu templo está em Jerusalém eu não vou chegar arrombando aí com tudo? Vocês vão ver o que vai acontecer. E o que Deus faz? Deus manda os babilônios, destrói o templo de Deus, e levam os tesouros, etc. O que aconteceu depois de Jesus? Aconteceu a mesma coisa. Os romanos vieram, destruíram Jerusalém, mataram o povo, destruíram o templo. A mesma coisa que aconteceu pela mão dos romanos, aconteceu pela mão dos babilônios. Então, ou seja, em outras palavras, o mesmo pecado daquela geração era o pecado daquela geração de antes. A diferença é que lá o principal pecado deles era a idolatria. Mas se você for ver a mensagem dos profetas, você fica espantado, porque no meio da questão da idolatria se trata muito sobre injustiça social, sobre o rico explorar o pobre, ou seja, as pessoas não estavam vivendo em harmonia, o amor ao próximo não estava sendo desenvolvido, né, entre o povo. E no tempo de Jesus acontecia a mesma coisa, continuava a acontecer a mesma coisa. Os ricos, e que por sinal era a elite religiosa que pertencia, né, essa classe de ricos, estava pisando o pobre era miserável, não havia partido o pão, não havia cuidado do órfão e da viúva, tudo aquilo que Deus já tinha falado que eles deviam fazer, né? Enfim, então, Jesus está jogando na cara deles isso aqui. E, obviamente, eles não gostaram do que eles ouviram, né? E eles não tiveram um coração quebrantado para ouvir aquilo. Ao contrário, os corações deles estavam duros. E qual foi a reação deles? A reação é que todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, ficaram cheios de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte onde a sua cidade estava edificada para poder jogá-lo dali. Quer dizer, eles se sentiram tão ultrajados que desejaram matá-lo, né? Para eles, aquilo que eles ouviram era uma blasfêmia. E aí eu te chamo a atenção aqui para uma coisa muito séria, muito, muito complicada até de ser falada, mas a religião pode existir sem Deus, tá? Isso aqui é exemplo de uma religião sem Deus. As pessoas estavam na sinagoga, estavam no culto, estavam ouvindo da lei, estavam ouvindo dos profetas, estavam aprendendo as coisas de Deus e, no entanto, não tiveram a humildade de ouvir a palavra de Jesus a ponto de querer matá-lo, né? Então, isso é um negócio muito perigoso e que, principalmente no nosso meio cristão, não pode acontecer, não pode existir religião sem Deus, porque a religião sem Deus, ela é violenta. A religião de Deus, sem Deus, mata. A religião com Deus não mata, não, mas a religião sem Deus mata. Mas aqui é Jesus, né? E o tempo dele não estava cumprido ainda. Então, o texto diz, ele passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. A mim me parece que o texto está dando a impressão de que isso aqui é sobrenatural. As pessoas agarraram Jesus, a multidão agarrou Jesus para jogar ele lá de cima, mas sobrenaturalmente ele passou pelo meio do povo, sem eles nem perceberem o que estava acontecendo, e caiu fora, né? Então me parece que aqui foi uma situação sobrenatural para preservar a vida de Jesus, porque Jesus era um só, né? Embora o texto diz que os discípulos dele estivessem ali, mas uma multidão, né, contra ele e um punhadinho de discípulos, não sei. Eu acho que é mais provável pensar que isso aqui foi uma ação sobrenatural mesmo, porque não era chegada a hora de Jesus, né? Isso, inclusive, coisa semelhante vai acontecer depois, mais pra frente. E aí o texto finaliza dizendo, e ele não fez nenhum sinal ali, nenhuma obra poderosa, por causa da incredulidade deles. Ele só pôde impor a mão sobre algumas poucas pessoas que tiveram fé para isso, né? Então a gente já começa a ver aqui essa questão da fé como um fator decisivo, né, para obter alguma coisa de Deus. Inclusive Hebreus fala isso, né? A fé, é impossível agradar a Deus sem fé.
ou melhor, ao contrário, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, essa fé aqui, inclusive no contexto do judaico, no contexto hebraico, ela tem um sentido de pôr a confiança, né? Então, ter fé em Jesus ou ter fé em Deus é depositar sobre ele confiança, confiar no que ele fala, confiar no que ele faz, né? Isso é que é fé. Não é só acreditar, no sentido, acredito que ele existe, né? Igual hoje, por exemplo. Você acredita em Jesus? Acredito. Acredita como? Se você só acredita que ele existe, não é suficiente. Você precisa acreditar a ponto de pôr confiança nele, de acreditar no que ele está falando, certo? Isso é a fé verdadeira. Então, perceba que a incredulidade aqui não tem a ver com acreditar ou não se Jesus existe, porque Jesus estava ali diante deles, né? Mas é acreditar que Jesus podia fazer, é acreditar que Jesus era quem ele dizia ser, né? E isso é que é o fator importante aqui. E isso também, novamente falando sobre a questão religiosa, muitas vezes a religião ela cria um véu. Falando especificamente aqui do judeu, tem até uma passagem de Paulo que fala sobre isso, o judeu tinha um véu. Ele tinha uma coisa sobre os seus olhos que não permitia que eles enxergassem Jesus como Messias. Alguns conseguiram enxergar, mas nem todos perceberam isso, né? E nos nossos dias, falando especificamente da fé cristã, isso também é perigoso, porque nós corremos também o risco de ter o nosso próprio véu. E a gente crer, por exemplo, nas nossas próprias tradições, a gente crê naquilo que a nossa igreja diz, naquilo que o líder fala, e não é por aí. A gente tem que acreditar nas escrituras. A gente tem que acreditar naquilo que Jesus disse. Como é que eu vou saber o que Jesus disse? Está na Bíblia, né? Como é que eu vou saber o que Jesus quer de mim? É pela boca do pastor? Não. É pela Bíblia. Se o pastor pregar a Bíblia, ok. Agora, se o pastor começar a se desviar, pastor, padre, qualquer pessoa aí, líder, né? Que começar a pregar uma coisa que está diferente do que está na Bíblia, é problema. E aí, essa questão do véu religioso foi o que aconteceu aqui, né? A incredulidade deles impediu que eles crescem em Jesus. E assim, eu sempre gosto de ser bem sincero e bem honesto nas coisas aqui. Olha só, aceitar que Jesus era o Messias não é uma tarefa fácil. Principalmente porque o povo tinha uma expectativa messiânica muito específica. Eles esperavam que o Messias seria um rei que viria para guerrear as guerras de Israel, né? Ou seja, ele viria vencer os inimigos de Israel e libertar Israel do jugo, principalmente de Roma, né? Que era o jugo principal ali. Então, vem Jesus humilde, vem Jesus pregando amor, vem Jesus sendo meramente um rabi. Então, isso aí entrava em choque com o que eles esperavam, né? Então, era muito difícil para eles enxergarem em Jesus uma figura messiânica. Mas aqueles que tinham um coração aberto para isso, né? Que começaram a ver os sinais de Jesus, começaram a perceber o que ele estava pregando e pararam para pensar a respeito, talvez até buscar de Deus orientação, né? De pensar assim, será que esse cara é mesmo quem ele está dizendo que é? Então, esses tiveram o coração aberto para vencer esse estranhamento inicial, né, em relação a Jesus e passaram a crer nele. Então, assim, realmente, a gente tem que dar o braço a torcer e perceber que, de fato, foi um pouco difícil crer em Jesus. E Paulo vai falar um negócio muito interessante a respeito disso também. Ele dizendo assim, que tudo isso era plano de Deus, que a rejeição de Israel era plano de Deus. E como é que Deus fez para endurecer o coração do povo? Trouxe o Messias de um jeito que eles não esperavam, né? Então, com isso, o coração da maioria da nação, principalmente dos líderes religiosos, ficou endurecido, né? E o entendimento deles ficou obscurecido para eles entenderem e aceitarem que Jesus era o Messias que deveria vir. Então, o texto finaliza aqui dizendo que Jesus se retirou dali e saiu a percorrer, né, as aldeias vizinhas, e a gente vai ver isso nas próximas aulas, Jesus fazendo aí alguns sinais e visitando algumas cidades ao redor ali da região da Galileia. Obrigado pela tua presença mais uma vez aqui, que Deus te abençoe, que a paz esteja contigo, eu te espero na próxima, tá bom? E não se esqueça de se inscrever aí no canal, dar o seu like aí, né, se você achou que isso é útil, se esse conteúdo é útil, e toda vez que você se inscreve no canal, você é notificado, né, principalmente no aplicativo, né, do celular, você é notificado de que tem uma aula nova lá, tá? Então, se inscreve lá para você poder acompanhar as próximas aulas. Até lá!